Boa noite a todos e a todas. Estamos começando a nossa live sobre aposentadoria rural hoje, com a doutora Isadora. Vamos aguardar o pessoal entrar aqui. Boa noite a todos que estão chegando por aqui para a gente falar sobre aposentadoria rural, hoje com a doutora Isadora. Vamos abordar alguns aspectos da aposentadoria rural, na verdade sobre a aposentadoria rural e sobre os benefícios rurais como um todo, né? Querendo ou não, acho que tudo se aplica um pouco quando a gente fala de aposentadoria, pega assim um pouco dos outros requisitos também. Vamos só aguardar ela entrar aqui que a gente já vai começar o nosso bate-papo, como eu disse, sobre aposentadoria ou aposentadorias rurais, né? Ou aposentadoria rural. Aproveitando, né, que já entrou 8 pessoas, me digam aí como é que vocês estão, se todo mundo está bem, todo mundo livre da Covid ou recuperado, não é? Doutora Isadora entrou, deixa eu convidá-la aqui. Gente, dá boa noite aí pra gente saber se o áudio tá ok, tá? Se a transmissão tá bacana, se vocês estão vendo, ou se tá travando, essas coisas todas. Oi, Suênia, boa noite. Desde já, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa live. Doutora Thalita, minha esposa, um beijo pra você. Boa noite, Natália. Muito obrigado, viu, por sua presença. Boa noite, Linete. Olá, Olá, boa doutora. Boa noite. noite. Tudo certinho, doutor? Tudo certo, graças a Deus. Deixa eu levantar um pouquinho aqui que deu uma cortada aqui na minha cabeça. E aí, tudo bem? Como estão as coisas E por aí em aí? Lagedo? Tudo em paz, tudo bem, graças a Deus. Tanto com saúde, tá tudo bem, né? É verdade. Acho que essa é eu acho não, né? Na verdade, isso é o mais importante, né? Que é ter saúde. Acho que É, isso é uma coisa que a gente está precisando diariamente, né? Tendo em vista essa pandemia. exatamente. E aí, Surubim, como anda as coisas? Aqui em Surubim tá tudo bacana, os casos de Covid, até onde eu sei, né? Deu uma diminuída, mas tá tudo caminhando bem, todo mundo com saúde aqui em casa. E Graças a é Deus. isso. Gente, hoje nós vamos falar sobre a aposentadoria rural, juntamente com a doutora Isadora, que é especialista em direito previdenciário e que sabe muito sobre a aposentadoria rural, porque ela milita num lugar que tem muito, mas muito agricultor. Isadora, Isso como aí é sempre, verdade. se apresente pra gente, me fale para quem não lhe conhece ainda de onde você é e o que você faz da vida, né? Dessa vida advocatícia, pra gente bater um papo. Olá, pessoal, boa noite. Me chamo Isadora, sou advogada previdenciarista, atuo exclusivamente por benefícios do INSS, sou pós-graduada em Direito Previdenciário, pós-graduanda em MBA em Direito Acidentário e atuo aqui na cidade de Lajeado, região, Cachoeirinha, onde tem um escritório em Angelim também. Atuo na região como um todo. E vamos falar um pouquinho hoje sobre aposentadoria rural, né? Que é um tema que bastante gente tem dúvidas. Até mandaram umas perguntas para a gente responder aqui no decorrer da live, doutora Adonis.
E é Muito isso. bom. Estamos aqui para passar um pouquinho de informação, junto desse fera também do direito previdenciário, meu professor, né? Eu bem queria, viu? Eu bem queria ser seu professor. Quem me dera eu tivesse, né, nesse patamar já para falar, para ser seu professor. Mas, gente, com as devidas apresentações, né, para quem não me conhece, quem está vindo aí no Instagram da doutora Isadora, eu me chamo Adonis Lima, sou especialista em direito previdenciário, formado já há mais de 4 anos, né, com OAB e tudo, como costumam dizer. Como vocês já sabem, hoje a gente vai falar sobre aposentadoria rural. E, querendo ou não, se vocês tiverem alguma dúvida sobre benefícios rurais, especificamente, que é o tema da nossa live, vocês também podem mandar para a gente. Vocês podem mandar ou aí nessa interrogaçãozinha que tem, ou então mandar aqui na conversa mesmo. O ideal é que mande onde tem a interrogação, né, na caixinha, porque dá para a gente compartilhar para todo mundo. Isadora, oi? Eu acho Cortou que um pouco. caiu. Cortou. Não, só A minha foi? cortou. Foi. Ah, tá. Então tudo bem. Aqui, na verdade, para mim, tá travado a sua tela. Eu só tô conseguindo ver a mim mesmo se mexendo. Mas vamos dar continuidade para não cair. A minha tá ok, eu tô vendo ok. O pessoal tá ok, tá travando, então tá. Gente, vocês podem passar aí um feedback pra gente, dizer se a live tá bacana, se tá travando, se tá tendo algum probleminha. Ah, então vamos seguir. Se tá normal, para quem está nos assistindo, vamos seguir. Olha, hoje a gente vai falar sobre a aposentadoria das pessoas que eu diria, sem discriminação das outras, que mais precisam de um benefício do INSS, porque exercem uma atividade, eu diria, até mesmo, chega a ser até penosa, né? Muito desgastante, que afeta aí tanto o seu físico, né? Do ponto de vista visual, como também o desgaste mesmo, muitas vezes ao final, né, quando vai pedir um benefício previdenciário, o desgaste emocional em não ter um benefício concedido e até mesmo o ser cortado nesse interim. Então, eu acho que é importante, doutor Isadora, a gente começar falando que não necessariamente é agricultor ou agricultora a pessoa que trabalha na roça exclusivamente sem vínculo empregatício, né? Porque a gente costuma Uhum. ver sempre, a grande maioria das pessoas da nossa região, já que a gente está falando do interior de Pernambuco, são segurados especiais. São pessoas que não contribuem para o INSS e nem possuem carteira assinada, ou melhor, não possuem um patrão, né? Digamos assim, para ficar mais fácil todo mundo entender. Não tem um empregador, mas que exercem a atividade rural e, por isso, são intitulados segurados especiais. Há uma diferença aí que é possível ser segurado, não segurado especial, porque possui outro conceito, mas ser agricultor e ter uma carteira assinada por prestar serviço, por exemplo, para as usinas, né, Isadora? Não sei se aí tem algum ramo específico que o pessoal trabalha de carteira assinada na função de agricultor. É, aqui é comum na profissão de caseiro, quando você vai Hum, tomar conta de um sítio ou prestar algum serviço para algum produtor grande. Mas questão de usina aqui não é muito comum, não. Uhum. Aqui na minha cidade especificamente não tem, mas cidades vizinhas aqui, sentido Recife, tem sim. Como, por exemplo, se eu não tiver enganado, tá? Me perdoem se eu me enganar, na cidade de Condado, ou Itaquitinga. Por aí. Então a gente vê que o trabalhador rural ele pode ser segurado especial, pode ser empregado e também pode ser contribuinte individual. Mas nessa live a gente vai se ater mais a questão do segurado especial, que é a grande maioria, a grande realidade aqui da nossa região. E eu queria, Isadora, que você começasse, né? Vou passar a palavra para você, porque eu falo demais, e se eu estiver falando muito, você deixa eu falar Nada, um pouquinho. nada. Olha, antes de a gente falar sobre provas, sobre acumulação de benefícios, sobre contribuição para o sindicato e sobre a carência para os benefícios, até mesmo para a aposentadoria, queria que você falasse para a gente acerca da autodeclaração de segurado especial. Porque eu acho que o pessoal foca muito em
documentos, em provas, e claro, isso é importantíssimo. Mas a gente tem a figura, né, após o ofício circular 46, da autodeclaração, que vem falando de instrumentos ratificadores e tudo mais. Então, traz pra gente, traz para nós que estamos aqui nessa live, para quem vai assistir depois, inclusive quem está chegando, seja muito bem-vindo. Nós estamos falando sobre aposentadoria rural com a doutora Isadora. Traz pra gente, Isadora, suas anotações, o seu entendimento e o que você vive no escritório, no dia a dia, sobre as problemáticas dessa autodeclaração. Bom, o que eu vejo aqui antes de adentrar especificamente na autodeclaração, a gente tem que saber assim, que não necessariamente você deve juntar apenas as provas rurais. As provas rurais é o que vai determinar se você vai conseguir o benefício ou não, certo. Mas também tem algumas exigências do INSS, como é o caso da autodeclaração. A autodeclaração, eu digo que é um dos documentos mais importantes na aposentadoria rural. Por quê? E eu tento repassar sempre para os meus clientes. Essa autodeclaração nada mais é do que você auto se declarando agricultor. Então, se está lá que você trabalhou de 2001 a 2005 e você tem provas anterior a 2001, o INSS não vai olhar. Por quê? Porque na autodeclaração é você que vai dizer o tempo que você trabalhou, o lugar que você trabalhou, se a terra é sua, se a terra é outra pessoa se deu a você em comodato, em usufruto. Então, nesse documento, você vai dizer também se afastou da atividade rural. Porque eu não sei se acontece muito aí, doutor, mas chega muito cliente que trabalhou na prefeitura, e acontece muito aqui em Lajeado, só que pensa que o quê? Que esse período que trabalhou na prefeitura não consta lá no INSS. Aí na autodeclaração, o que acontece? Não coloca que se afastou naquele período para trabalhar na prefeitura. E Nossa. quando o segurado ou o servidor está lá analisando seu requerimento para aprovar ou desaprovar sua aposentadoria, ele disse, gente, esse camarada aqui disse que nunca parou de trabalhar na roça, mas no QNIS dele tem o período que ele trabalhou na prefeitura. Então tem alguma coisa errada. Aí isso acontece muito. Pessoas omitem informações e acabam se prejudicando por conta disso. Então hoje, o que eu sempre digo, a autodeclaração vem antes das suas provas. Porque é um documento que você tem que ter mais atenção na hora de preencher, na hora de declarar o que tem ali. Porque nada, né, se você se afasta da atividade rural, teve alguma carteira assinada, não tem problema. Pode descaracterizar, pode, mas você pode retornar à agricultura e isso contabilizar na sua aposentadoria mais na frente. Mas você tem que se ater à autodeclaração. Porque a quantidade de gente que chega no meu escritório hoje, porque o benefício foi negado por conta de preenchimento errado de autodeclaração, vocês não têm noção. E é um documento simples. São 3 páginas, umas que é só para assinalar um sim ou não, e muita gente tem benefício negado por conta da autodeclaração. Então, esse é um dos documentos que vocês mais têm que prestar atenção na hora de requerer um benefício. Porque é através dele que o INSS ele vai analisar suas provas. Ele vai lá olhar o que você colocou nesse documentozinho e a partir dali ele vai analisar suas provas. Então, se você botou uma prova de outro período que você não declarou, essa prova não vai ser considerada. E pode ter seu Com benefício negado por certeza. conta disso, não é? Perfeito. Já chegou uma perguntinha aqui, um comentário aqui na caixinha de perguntas. A gente vai falar sobre isso, viu? Daqui a pouquinho a gente abre quando estiver mais próximo do fim. E uma questão importante é que a gente vê o seguinte, pelo menos aqui chega muito essa situação para mim. Muitos agricultores, alguns dão entrada sozinho no INSS, porque tem aquelas pessoas, né, que dizem assim, não, olha, me dá a documentação que eu sei da entrada, ter conhecido como as pessoas que aposentam, né?
conhece as É, pessoas. Fala com fulano que fulano te aposenta e tal. Aí desse vai, jeito. faz o preenchimento da autodeclaração errado. Aí o pior, o INSS abre exigência. Isso é muito comum aqui na realidade do meu escritório. Abre a exigência, pede, ó, apresente provas complementares ao período que foi indicado na autodeclaração. A pessoa pega toda a documentação que já foi anexada ao processo e E junta a mesma coloca documentação novamente. novamente. Gente, é o seguinte, eu sempre costumo dizer que a gente tem que fazer o que está sendo pedido. O servidor do INSS, ele já identificou quais são as provas que estão naquele processo, ou estão nos autos, como a gente costuma dizer. O que o servidor do INSS quer, além das provas que já estão, são provas, como a doutora Isadora bem colocou, que ratifiquem, ou seja, que confirmem, como a Alberta O que Nunes está você dizendo, né? declarou. O golpe está aí, cai quem quer. É bem isso, tá? É bem isso. Não necessariamente assim, o golpe está aí, né? Mas assim, é essa a ideia. E aí, o que a gente precisa se ater, especificamente nesse campo da autodeclaração, em que fala sobre os períodos, é que é preciso observar o CNIS, que é aquele papel que tem vários gráficos, várias tabelas, né? Que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, onde esse cadastro vai falar para a gente os períodos que a gente se afastou. E mais, às vezes não há um afastamento constante no CNIS, nesse Cadastro Nacional de Informações Sociais, que pode ser obtido através do portal do INSS ou até agendando, né, a retirada através de um número 135. Às vezes não consta ali, mas a pessoa, por exemplo, é muito comum, não sei aí na tua realidade, Isadora, da pessoa ir passar um período em São Paulo, em Minas Gerais, em outro local, se afastar da roça, o INSS não está nem sabendo, mas assim, Uhum. a gente precisa informar. Por quê? Porque em alguns casos, eu diria que até mesmo na grande maioria, vai dar um vácuo, ou seja, vai ficar um buraco entre as provas apresentadas que comprovam o início da atividade rural, as provas e as provas do fim. Então, a primeira coisa que o servidor alega é que, apesar de haver indício de prova, e a gente vai falar o que é esse indício, o início de prova material para comprovar a atividade rural, há um lapso Não temporal muito grande em que não tem documentos. Isso acontece aí nos requerimentos que você acompanha? acontece bastante, porque assim, tem gente que pensa o seguinte: eu tenho um INCRA, eu consegui um INCRA, eu vou me aposentar. E não é bem assim. A gente vai entrar melhor daqui a pouco nessa questão das provas, mas assim, você tem que ter provas que comprovem 15 anos de atividade rural. Não adianta você ter uma declaração, uma certidão eleitoral de 2022 e um INCRA de 2020 e uma declaração de escola lá de 2000 e pronto, declaração de escola, tem o INCRA, tem a declaração do título, pronto, me aposento. E não é bem assim. Porque essas provas, o que o INSS diz, elas podem ser produzidas por você mesmo. Mas o que ajudou muito a gente, doutor, foi o ofício circular que saiu em 2019, porque a gente conseguiu validar mais documentos a partir do ofício. Isso foi muito bom para o agricultor. Só o que acontece? Muitos servidores do INSS às vezes não analisam as provas como tem que ser analisadas com base no ofício circular. É verdade. Então, o que acontece? Cada vez mais você tem que prestar mais atenção no que você está juntando na data, qual o período que você quer comprovar. Se você declarar que trabalha com seu esposo, aí você declara que trabalha com seu esposo de 2000 a 2015. Só que seu esposo em 2008, ele tem um vínculo com a prefeitura, Isso é muito com... sério, viu? Isso é sério demais. É... Aí É como é que muito sério. você declara que trabalha com seu esposo, mas seu esposo tem um vínculo de 5 anos em, em 2010, nesse período que você quer comprovar. Então, cada vez mais, não é como antigamente, você levava uma declaraçãozinha e estava aposentado. Hoje em dia, está muito difícil você comprovar atividade rural. E isso, eu tenho esse entendimento. Então, cada vez mais, a gente tem que se juntar provas, mas também se ater à autodeclaração para saber o que você vai declarar. Porque você não vai esconder nada do INSS, não. Não pense isso que dá errado.
É exatamente isso. E sabe o que é pior? Já, eu acho que colocando o pé no tema sobre as provas rurais, o pior, eu diria que não é do ponto de vista de análise, né, do servidor, tá? Claro que é muito importante a questão da autodeclaração. Deixa eu só abrir um parêntese aqui, Isadora, para a gente cumprimentar essa pessoa aí, muito querida por nós, que é a Mariana da Aldeia, não é? Um prazer receber É, você, Mariana. Os dois mentorando juntos aqui, tá? Eu já tô com saudade da mentoria, inclusive, né? Ela disse que a gente tava de alta, não quer saber não da gente, não. Um prazer receber você, tá viu? Muito vendo? obrigado. Pessoal que foi chegando, que está chegando ainda, né? Os que chegaram quando a gente já tinha começado, a gente está falando sobre a aposentadoria rural com o doutor Isadora e a gente vai dar seguimento, foi só uma pausa, né? Inclusive, quero registrar também a presença de Bela Oratória, que é uma pessoa muito massa, extraordinária, muito querida, tenho muito respeito e consideração por ela. E, inclusive, ensina muito sobre oratória, viu? Quem quer entender mais sobre oratória, vai seguir lá o perfil dela. Bela Oratória. Gente, voltando ao tema, para a gente não fugir nem perder tempo, Isadora, eu acho que, além das coisas grosseiras que a gente vê na autodeclaração do Segurado Especial Rural, eu acho que o pessoal tem que entender. Anotem aí. Vamos firmar isso aqui, gente. Declaração do ano em que você está indo pedir a aposentadoria não serve. Né, Isadora? Eu exatamente. recebi. Porque o que acontece? Muitas pessoas deixam para buscar suas provas quando está perto de se aposentar. Se você guarda documentos antigos, ótimo. Mas se você não guarda, isso vai ser um calo no sapato de vocês. Exatamente. E tem casos que algumas pessoas até juntam um comprovante de pagamento do sindicato justamente e apenas do ano em que está se pedindo a aposentadoria. O que é pior ainda, porque o servidor do INSS vai lá e diz, olha, há aqui uma suspeita. E ainda pergunta muitas vezes, né? Por que você só se filiou ao sindicato no ano em que você foi requerer solicitar sua aposentadoria? Eu É, acho que essa é para matar, eu diria. porque o que acontece? Eu sou um pouco contra os sindicatos, pelo menos aqui na minha região. Porque o que acontece? O pessoal vai atrás do sindicato Isa, para pera, pausa. se Deixa eu jogar aqui na aposentar. tela. Deixa eu jogar aqui na tela o que o. Olha, vamos comentar em cima dessa pergunta. Tá travando para mim. Apareceu aí para você? Não. Eu subi aqui a pergunta, é a pergunta da Alberta. Ela diz o seguinte: é uma pergunta dentro da caixinha de perguntas, mas é um comentário. Precisamos quebrar o Uhum. mito da necessidade dos sindicatos para requerer benefício. Exatamente. É o que eu digo. Não tem um dia que eu não diga isso aqui dentro do escritório. Porque o que o pessoal pensa, para se aposentar, você tem que ter carteira de sindicato, você tem que ir ao sindicato. E isso acabou. Infelizmente, para o pessoal do sindicato, isso acabou. É, a gente sabe que, de fato, os sindicatos, né, exerceram um papel importante nessas solicitações de aposentadorias, perdão, e benefícios lá do INSS, e que, inclusive, a declaração do sindicato, até, acho que se eu não estiver enganado, até 2019, né, ainda era muito forte, mas que, após, principalmente, o ofício circular 46, que vem trazer aí as exigências da autodeclaração e dos instrumentos ratificadores, ficou um pouco obsoleto a declaração do sindicato. Porém, Isa, eu costumo dizer que, assim, em que pese haja tenha se retirado a força comprobatória da declaração do sindicato, eu ainda considero, em certo aspecto, um pouco importante, porque, querendo ou não, o sindicato ajuda, pelo menos os sindicatos que prestam um bom serviço, eles ajudam os agricultores a produzir provas.
inclusive fazendo o cadastro da DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf. Só para quem não conhece por essa expressão, DAP ou Pronaf é Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E aí É alguns aquele, sindicatos é aquele exercem, né? documento que faz o projeto para tirar Uhum. empréstimo, né? Isso, para protocolar lá no Banco Nordeste, inclusive, para fazer retirada de valores, né? Precisa desse documento. E aí, o sindicato, inclusive a carteira do sindicato serve como início de prova. A declaração pode até servir, mas depois dessas mudanças, né, do ofício 46, da autodeclaração, ficou um pouco obsoleto, mas assim, tem a sua importância, ao meu ver. Claro que a gente está aqui em um ponto de O que eu divergência, mas vejo, Adonis, é o seguinte: se você tem uma carteira do sindicato um pouco antiga, que já pagou algum período lá atrás, tudo bem, isso pode lhe ajudar. Agora, se isso. você completou a idade esse ano, você fez a carteira esse ano, pagou o ano de 2022 todinho, infelizmente, e se você está dando entrada no seu requerimento hoje, infelizmente não vai servir como uma prova. Porque tá claro que só fez a carteira de sindicato para se aposentar. Inclusive, os servidores de INSS colocam isso nas suas fundamentações, né, na decisão do requerimento, dizendo que há indício de que o segurado apenas se filiou ao sindicato para adquirir ou ter direito a um determinado benefício, e aí eles acabam negando esse benefício por conta disso. Então, até aqui, a gente já falou sobre a importância da autodeclaração para as pessoas que exercem o trabalho, né, a função, diria, de agricultor, esse mister. E falamos um pouco sobre provas rurais, Isadora, mas vamos pegar um pouco mais nessa questão das provas e falar com o pessoal um pouco mais sobre a contemporaneidade dessas provas. Mas que palavra difícil, né? Sobre o tempo das provas, porque como doutora Isadora, perdão, bem colocou, a Não. gente vê que, ó, as provas precisam ser contemporâneas, ou seja, as provas precisam ser de períodos de lá de trás. É muito comum, mas muito comum, pessoas chegaram ao escritório querendo requerer, só abrindo um parênteses, um benefício por incapacidade, ou seja, lá, um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, ou até mesmo um salário-maternidade, que precisa comprovar, no caso do salário-maternidade, os 10 meses anteriores ao nascimento da criança e com relação aos benefícios por incapacidade, que é auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Precisar comprovar os últimos 12 meses de exercício da atividade rural, é muito comum eles chegarem com a documentação de, sei lá, 2, 3 meses. E aí a gente explica, Exatamente. mas assim, o pior não é nada, o pior é quando diz assim, mas olha, eu já vim do sindicato, eles pediram tanta prova que eu não desisti, eu desisti de ir em busca de documentação. Fala pra gente, e eu falo demais, eu vou passar a palavra para você, obviamente, a Não, pode importância dessa falar. questão das provas serem de períodos retrógrados, digamos assim, de períodos anteriores ao requerimento. Principalmente, Isadora, fala para a gente também da questão de precisar-se de um documento para comprovar 7 anos e meio do início e os últimos 7 anos e meio, para o pessoal entender que há essa possibilidade também, para depois a gente falar, citar algumas provas, eu fiz algumas anotações aqui, se você fez também já pode falar, e depois a gente vai falar sobre a utilização das provas de parentes para a comprovação do exercício da atividade rural. Bom, vê só. Hoje a gente tem uma ofício circular que um documento só que você pode garantir até 7 anos e meio de atividade rural. Quando o servidor ele analisa esses documentos, por exemplo, ele pega uma certidão de interior do seu filho que nasceu em 96. Essa certidão ela pode comprovar 7 anos e meio. Você pega de 96, junta com 7 anos, vai lá para 2003, não é isso? Sou de humanas. Acredito que sim. Pronto, chega ali Não, em 2000 e não tem pouco. problema, mas a lógica tá feita, né? Quando chegar em 2005, 2004 por ali, você tem que ter mais um documento no qual você, para juntar esse tempo. Porque o que acontece? Você tem esse certame inteiro teor de 96.
mas só tem outra prova lá em 2010. E esse período de 96 a 2010? 14 anos já se passaram. E cadê as provas você declarando que é agricultor? Aí você vai ter que Pois ter é. declaração de escola, declaração de posto de saúde. Você pode ter, para os homens, a dispensa no alistamento eleitoral. Se você foi daquelas pessoas que trabalhou na emergência, aquele comprovantezinho, notas fiscais que você comprou produtos nessas casas de ração, das casas agrícolas, a DAP, o PRONAF, o próprio, quando você faz empréstimo pelo Banco do Nordeste, tem um contrato, aquele contrato é uma. Eu, pelo menos, quando eu vejo aquilo, eu enxergo o ouro na minha frente. Então, É isso todo mesmo. documento, quando chega um cliente que tem esse monte de coisa ali, chega, os olhos brilham. Não sei se Mariana da Aldeia está aqui, ela dizia a gente é uma busca ao tesouro, quando a gente vai atrás de provas rurais. Então, quando eu vejo aquilo ali, eu digo, meu Deus do céu. Então, isso que a doutora Adonis pediu para explicar, você conseguir com um documento só comprovar 7 anos e meio, é você, nesses 15 anos, juntar toda a sua documentação e só com o documento você pode comprovar os 7 anos e meio. Mas após os 7 anos e meio, você já vai ter que ter outro documento para não ficar esse espaço de tempo sem você ter nenhuma prova. Então, Perfeito. sempre dou uma lista aos meus clientes. Olha, aqui tem essa lista. Não necessariamente você tem que conseguir tudo, mas quanto mais, melhor. Então, não vá pensando que uma declaração de escola dos anos 2000, o INCRA do ano de 2020, uma certidão do título de 2021, você vai conseguir se aposentar, não. Você tem que juntar provas, porque você tem que comprovar 15 anos de atividade rural, não é 14, não é 16, são Isso 15 mesmo. anos. Entendeu? Aí o que acontece muito também, Adonis, aqui, na questão dos sindicatos. Os sindicatos, eles colocam o período de 15 anos. Pronto. Ele quer a pessoa completou a idade de 2015. Então, ele vai colocar de 2000 a 2015 para declarar essa atividade rural. Eita, aí ferrou. Só que você tem prova anterior, pronto, um certo do meu filho lá em 90, 96, 98. Uma outra declaração após 2015. Vai ser desconsiderado. Então, tem que se ater a essa questão das provas para juntar e comprovar durante esse lapso, durante esse tempo de 15 anos. E a gente enfrenta aí, Isadora, dois grandes problemas, não é? A gente enfrenta o problema dessas provas rurais, né? Que não são todos os agricultores que têm, por desconhecimento, ou até mesmo por inércia, sei lá, deixa para depois, tem gente que é bem descansado. E a gente tem, eu acho que o maior problema... Dica, licenciado, Pode falar. uma dica que eu dou, porque tem algumas pessoas que me procuram, Isadora, eu vou me aposentar daqui a 5, 6 anos. O que é que eu tenho que juntar? Eu digo, olha, a senhora comece a procurar suas provas desde já. Não deixe para procurar suas provas quando completar 55 anos de idade ou Pois quando completar 60 anos de idade, não. Comece a juntar suas provas. E documento antigo, guarde, porque tudo pode ser considerado prova. Exatamente. Além dessa questão das provas, como eu vinha dizendo, eu acho que a gente, até mesmo, agora a gente estava falando de quem não tem as provas. Eu vou citar alguns exemplos aqui, mas antes disso, a gente tem outro problema, que é a análise mal feita, salvo várias exceções. Conheço várias pessoas que são servidores de INSS e prestam um excelente serviço. Mas a análise de muitos dos servidores, olha, repito, salvo exceções, é muito triste. Porque como vai para, que a gente fala, a fila nacional, o que é que acontece? Às vezes, apesar de que tem aí agora, né, análise especializada de benefícios, professor Helder, um abraço para você também, viu? Muito obrigado pela presença, professor da AH Cursos, tá? Sejam bem-vindos também o pessoal que está entrando agora. Voltando ao assunto, para não perder o raciocínio, o que é que acontece?
muitos dos servidores, apesar das demandas especializadas, dos centros especializados de análise, é como se acontecesse assim, uma pessoa que costuma analisar benefícios urbanos vem julgar um benefício rural, e aí não sei o que é que acontece, não sei se não tem conhecimento do ofício circular 46, ou não sei, não quero aqui fazer crítica aos servidores da instituição diretamente, porque tem diversas exceções aí de servidores que são extremamente competentes na sua análise, mas assim, parece que esses que fazem esse trabalho mal feito, eles não se atualizam, não sei o que é que acontece. Para você ter ideia, o ofício circular 46 diz que os documentos que comprovem a propriedade são válidos até a sua desconstituição. Quem diz isso é uma das normativas do INSS. Né? Esse ofício circular 46 que a gente está falando é uma normativa do INSS. E aí, simplesmente, o servidor, a servidora, vai lá e desconsidera o documento como se não valesse nada, quando, na verdade, a própria legislação do INSS rege que é preciso observar que o documento, até ser desconstituído, ou seja, até ficar provado que aquela propriedade não pertence à pessoa, ela comprova aquele período rural enquanto se perdura. Então, a gente fica assim, parece que a gente fica nadando contra a maré, mas tem solução. Tem solução no recursos, né, para o Conselho de Recurso, para a Junta de Recurso primeiro, depois Conselho de Recurso. E aí a gente fica nesse dilema, apresentando provas, e aí muitas vezes, apesar de estar na legislação, a gente não consegue o benefício, não agentes dois, mas a própria advocacia, ou até mesmo os sindicatos, até o próprio cliente, porque o INSS, salvo as exceções, obviamente, não faz a análise adequada desses documentos. E abrindo um parênteses aqui, Adonis, porque o que acontece? Chega muita gente aqui no escritório que diz assim, Isadora, minha aposentadoria foi negada, dei entrada uma vez pelo sindicato, aí eu explico, ela fala, não, mas vou fazer o seguinte, algumas dizem, eu estou pensando em dar entrada mais uma vez pelo sindicato, vou dar entrada mais uma vez, e se vir negado, aí eu vou para a justiça. Aí o que eu vejo acontecer muito aqui, pronto, a aposentadoria veio negada, pega toda a documentação, faz um novo requerimento com os mesmos documentos, igual, um requerimento idêntico ao outro. Então, o que acontece? Cada vez mais vai sendo negada, a cada vez que vai sendo negada, mais difícil vai ficando a concessão desse benefício. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Você pode até eu tenho casos aqui, Isadora, que se deu entrada, desculpa te interromper, 3 vezes, com a mesma documentação. A mesma documentação. Às vezes até a ordem é igual. Eu fico... Não, exatamente do mesmo jeito. Garanto a você. Exatamente. Só mudou, Aí o que sei lá. acontece? Sei. Aí o que acontece? Diz, não, porque às vezes posso pegar outro servidor, não sei o quê, e pode dar certo. Mas não é assim, não. Cada negativazinho que você vai ter na lei do INSS, mais difícil vai ser de você conseguir um benefício. Porque os próximos servidores que pegam seu requerimento, eles também vão dar uma olhada nos outros que já vieram negados. Então, se você quer dar entrada novamente, você primeiro tem que parar, pronto, veio negado por quê? Falta de prova. O que eu posso conseguir mais para ajudar aí na concessão da minha aposentadoria? Qual documento eu posso trazer para que eu venha a comprovar? E um instituto que muitas vezes é desconhecido pelas pessoas é a Junta de Recursos do INSS. Muitas pessoas pensam, foi negado o INSS, acabou, vão ter que ir para a justiça. E muita gente tem medo da justiça. A verdade é essa. Tem medo do juiz, muitas vezes até agricultores mesmo, que nasceram e se criaram na roça, tem medo de ir para a via judicial, às vezes fica nervoso e diversas outras questões, como você bem sabe. Então, hoje, com esse ofício circular que a gente tem acesso, que o servidor é obrigado a seguir, muitas vezes é viável você permanecer na via administrativa e recorrer. Mas também é bom a gente mencionar aqui, Adonis, que não adianta você recorrer por recorrer, não. Você tem que ter um motivo para recorrer e explicar por
porque o INSS está errado em negar aquele seu benefício. Porque o que eu vejo aqui na história é muita gente recorrendo à ajuda de recurso e às vezes nem as razões recursais juntam. Aí fica difícil, tá? Pois é. Fica difícil. As razões recursais que a doutora Isadora se refere é as suas razões, os seus motivos pelo qual você discorda. O porquê você está discordando do INSS. É. Então, eu quero citar aqui. cada vez mais você se atentar ao que você está juntando. Veio negado, procure saber, procure se informar o porquê que veio negado. Se você não sabe, se não quer continuar no sindicato, se não quer continuar sozinho, procure um profissional de sua confiança para que ele possa lhe ajudar. Porque o que eu vejo é que muita gente tem medo do advogado. Não, ele vai cobrar uma fortuna. Mas cada dia que você está ali sem receber seu benefício, é dinheiro que você está perdendo. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Correto, é isso mesmo. É porque, assim, a gente enfrenta o preconceito, eu diria, da própria sociedade com relação a advogados, pela mal prestação de serviço de alguns advogados, repito sempre, salvo diversas exceções. E aí é como se não bastasse, a gente tem ainda mais o problema que muitas vezes eu já ouvi aqui de diversos agricultores, o sindicato dizendo que não procure um advogado, aqui a gente tem advogado, esses advogados aí, a gente já imagina o resto, né? Não quero nem comentar. Então, o que é que acontece? Além do preconceito com a própria classe, né, de que cobra caro, cobra 50%, cobra 15 mil para aposentar, a gente ainda tem que enfrentar as falácias. Pelo menos eu nunca ouvi diretamente de nenhum sindicato, tá? Mas é o que as pessoas chegam falando. Quer lhe roubar. Não, esse negócio de que advogado vai roubar é o que eu mais escuto. Eles disseram que não era para procurar, não, nem era para procurar doutor fulano, nem ciclano, porque você sabe, né? Advogado cobra muito caro, rouba a pessoa. Como assim? Como assim? Advogado resolve problemas. É diferente. Entendeu? Aí a gente cobra pelo serviço que a gente faz. Agora tem gente que quer que você trabalhe de graça, aí não tem como, né? Todo dia estudando, não sei há quantos anos. Olha, o que acontece? Oi. O que acontece, Adonis? Hoje em dia é muita instrução, instrução normativa, é ofício, é muita legislação que a sociedade em si, ela desconhece. A gente que está nisso todos os dias, a gente tem um conhecimento mais a fundo sobre isso. Então, a gente sabe que é muito difícil, principalmente para os agricultores, que muitas vezes não sabem nem ler, escrever. Isso não é discriminando ninguém, mas é a nossa realidade. Então, cada vez mais é essencial você buscar profissionais especializados para que eles possam auxiliar você na sua aposentadoria, no auxílio-doença ou qualquer outro benefício do INSS, porque cada vez mais essa questão da análise do benefício está ficando mais difícil para a gente ter concessões. Com certeza. Olha, eu quero citar aqui alguns documentos que são importantes, que o pessoal sempre quer saber, não é? Olha, mas qual documento? Mas qual documento? Aqui mais em cima na conversa, alguém disse assim, que minha mãe, aqui, a Joselma, tá? Minha mãe não tem muita prova de agricultura, tem 58 anos. Olha só, Joselma, aproveitando que você falou sobre a quantidade de provas, é importante a gente pontuar que o importante para se obter um benefício, mais especificamente o tema da nossa live, uma aposentadoria rural, não é, de forma nenhuma, a quantidade de provas. A gente falou aqui anteriormente que com 2, 3 provas, dentro dos períodos corretos, é possível pedir e ser concedida a aposentadoria. Você tem que ver a qualidade da prova. Né? Quando a gente fala de qualidade, a gente está falando de o período em que aquela prova está comprovando. E mais, muitos casos o pessoal até tem uma prova boa, só que essa prova não tem, como é que eu posso falar? Ela não goza de boa fé. Mas o que significa isso? Significa que precisaria de um ente público validar aquele documento como original e nessa validação, que é aquela etiquetazinha que eles colocam, constar a data em que aquele documento foi reconhecido como original.
ou como semelhante, quando é reconhecimento de firma e tudo mais. Só que o que, é que a gente vê muito? A gente vê muito contrato de comodato, pelo menos aqui na minha região. Por exemplo, a pessoa vai requerer aposentadoria agora em 2022, ou até mesmo 2021, e a pessoa chega com um contrato de comodato elaborado, ou até mesmo uma declaração, com a data do reconhecimento da firma, ou a data do próprio documento, com a data de, sei lá, um mês antes de pedir a aposentadoria, declarando os últimos 15, 16, 17 anos de exercício da atividade rural. E isso não é permitido e não é uma prática, ou melhor, não é uma boa prática, porque os documentos precisam englobar certos períodos para se dar direito a essa aposentadoria, a esse benefício, entre outras coisas. Então, como, por exemplo, a Elisângela está dizendo que teve 3 processos negados de salário de maternidade e que são 3 filhos na família dela e que todos são do meio rural. Tá, tudo isso é importante, mas o mais importante é que, para se ter direito à concessão do salário de maternidade, não é, doutora Isadora? É preciso comprovar o exercício da atividade rural nos 10 meses que antecedem, ou seja, anteriores ao nascimento. Exatamente, porque assim, muitas pessoas buscam, não só na aposentadoria, mas na questão do salário maternidade, as provas depois do nascimento do bebê. Mas o que você tem que saber, Aí você tem que complicou. ter provas antes da gestação e durante a gestação. É, E não apenas após o exatamente. parto. É tanto que aquela cadernetazinha que você faz, que você tem, que tem consultas posteriores ao parto, infelizmente não serve. Tá, ó, tem que fazer, a gente não tem como analisar, Elisângela, exatamente, tá? O seu caso concreto aqui na live, porque a gente precisaria fazer análise de documentos e tudo mais. Então, o que é que eu recomendo, acredito que da doutora Isadora também, é que você procure um profissional especialista no assunto, advogado, especialista em direito previdenciário, para que você possa apresentar essa documentação e ele possa verificar o motivo pelo qual foi negado, analisar essas provas, ver a força dessas provas, né, como vocês costumam dizer, para ver o que é que está acontecendo de fato. Se algum período está descoberto, se a autodeclaração está mal preenchida, tá? E como só faltam 10 minutos para o fim dessa live, Isadora, eu vou Passou citar aqui rápido, não alguns foi? documentos. Hoje foi muito rápido. Acho que é um assunto que é tão E longo, tem tanta, e né? Não tem vai dar tanta tempo. coisa para falar ainda. Aí vê, eu vou citar alguns documentos, tá? Que servem como instrumentos ratificadores ou como provas para o exercício da agricultura. E esses documentos são certidão de casamento civil, certidão de casamento religioso, certidão de união estável, certidão de nascimento dos filhos, certidão de batismo dos filhos, certidão de curatela, de tutela, procuração, título de eleitor e ficha cadastral eleitoral. Eu vou fazer algumas observações sobre esses documentos ainda, tá? Certidão de alistamento e quitação militar, desde que conste a profissão. Na verdade, todos esses documentos que eu estou comentando aqui são documentos que precisam conter lá o nome da pessoa que está pedindo a aposentadoria e também a profissão, seja como lavrador, lavradora, agricultor, agricultura, mas tem que ser uma atividade ligada ao exercício da agricultura. Comprovante de matrícula ou ficha de inscrição em escola, ou do trabalhador, ou dos seus filhos, desde que conste o nome da pessoa que vai pedir o benefício e a profissão, como agricultor, lavrador, ficha de associado em cooperativa, as pessoas que receberam também benefícios dos programas assistenciais do governo, como, por exemplo, chapéu de palha, tem outro também que eu esqueci o nome agora, enfim, esqueci agora o nome do outro documento, fugiu da minha mente. E também, um dos documentos mais importantes, como já foi dito, a DAP, né? A Declaração de Aptidão ao Pronaf. E, além disso, escritura pública, contrato de compra e venda particular ou público, com registro em cartório,
de um período lá de trás, quando fizer contrato de comodato, de parceria, contrato em geral, de cessão de terra e tudo mais, precisa ter essa firma reconhecida lá atrás, e não no momento da E aposentadoria. assim, abrindo um parênteses aí, doutor Adonis, se você não tem todos esses documentos que a Adonis acabou de falar, você tem que juntar o máximo de documentos para tentar comprovar esses seus 15 anos rurais. Se você não tem uma escritura, você não tem nenhuma terra, você tem que procurar os documentos da terra da pessoa que você trabalhou. Se você não tem uma DAP, você tem que procurar outros documentos. Você tem que ver o que você acha. Eu sempre digo, quanto mais, melhor. Mas também é bom a gente mencionar a questão da qualidade dos documentos. Porque nem todo documento vai ajudar você. Então, você tem que se ater bem a esses documentos para você comprovar esses 15 anos. Não tem todos dessa lista que a Dona acabou de falar. Junta o máximo que você conseguir e leva para o profissional de sua confiança para que ele possa analisar e lhe dar, dizer o que precisa, o que você precisa ir atrás e tudo mais. Exatamente. Para concluir, documentos do posto de saúde, ficha de prontuário, ficha de atendimento odontológico e outra coisa, sempre lembrando, nome da pessoa que está requerendo o benefício, que está pedindo, e profissão, constando lá que é agricultor, lavrador, se participou, se já foi depor em algum processo judicial, ou seja, se testemunha em algum processo, declarou nesse processo que trabalhava com agricultura. Outra coisa, também registro de boletim de ocorrência em que foi vítima ou foi a pessoa que deu ensejo, né, ao ato. E aí, enfim, são inúmeros documentos que a gente poderia falar aqui, mas para concluir, porque só faltam 6 minutos para a gente completar o tempo dessa live, doutora Isadora, tema extremamente polêmico. Agora vai ser pressão, tá? Mas só para a gente esclarecer para o pessoal algo muito importante. Eu vou fazer como uma pergunta, tá? E eu quero que, antes de a gente responder, vocês que estão aqui, as 19 pessoas que estão participando com a gente aqui dessa live, comentem aqui, diga pra gente se é ou se não é. É verdade que para o agricultor e a agricultura se aposentar, tem que pagar o sindicato sem falhar? Comentem aqui, eu quero saber o que é que vocês, se vocês estão sabendo mesmo, se estão precisando de obter mais informações. Sueli Maria, seja muito bem-vinda. José Roque, Andreato. Eu quero saber de vocês, comentem aqui se sim ou se não. O agricultor, para se aposentar, precisa contribuir para o sindicato? Ó, a Elisângela disse que não. A doutora Menino, eu Thalita achando que ninguém estava também. sabendo, mas tá todo mundo sabendo. Então indo para o sindicato solicitar a aposentadoria porque querem. Aí, agora eu acho interessante uma coisa, doutor. Quando as pessoas vêm procurar a gente, diz, você só cobra só o benefício, né? Mas quando o pessoal do sindicato cobra uma bolada de dinheiro para atualizar a carteirinha, todo mundo atualiza. Isso não é interessante. Olha, eu vou dizer uma coisa, gente, vamos lá. O pagamento da contribuição, né, lá para o sindicato, aqueles recibos, eles não servem para aposentar o agricultor, mas eles podem servir como início de prova material quando se tem esses documentos de períodos anteriores ao momento que está se pedindo a aposentadoria. Por exemplo, chegou uma senhora aqui que ela tinha, eu acho que mais de 15 anos, certinho, todo mês pagando, carimbado, com a assinatura do sindicato. Cara, óbvio que isso é uma documentação que serve como início de prova, a ficha cadastral do sindicato também serve como início de Mas prova, não é mas só isso não suficiente, aposenta. né? Não é suficiente. Só isso não adianta, mas serve como início de prova, né? Um momento de filiação, de inscrição naquele sindicato, né? E, pessoal, tá chegando ao fim da nossa live, só restam 3 minutos. Para não cair, né? Eu vou deixar a doutora Isadora se despedir de vocês. Isadora, faça as suas considerações, fique à vontade.
viu? Veja aí o que um assunto, ou realmente se você só vai se despedir. Fica à vontade, aqui é a sua casa. Primeiramente quero agradecer, né, pelo convite, mais uma vez aqui estar conversando com você, Adão, sempre um prazer a gente estar trocando ideia, trazendo informação para o pessoal, isso para mim é um prazer. E sempre que precisar, estou por aqui. E uma dica que eu quero dar para você, agricultor, que está próximo de se aposentar, que tem uma pessoa que você conhece, que está para se aposentar, não se apeguem ao fato de, se eu nunca tive uma carteirinha, vou lá no sindicato atualizar minha carteirinha, deixar um monte de dinheiro no sindicato, e só uma carteirinha de sindicato estou aposentado. Não se apeguem a isso. Junte o máximo de documentos que você conseguir. A carteira do sindicato, como a gente bem falou aqui, é só mais um documento. Se você já tem ela de um tempo para trás, ótimo. Agora, se você não tem que fazer ali quando está próximo de se aposentar, não adianta muito. Então, junto da declaração de escola, posto de saúde, DAP, PRONAF, se não tem, junto o que você tiver e leva para um profissional de sua confiança. Não se apegue, fulano disse que é isso, ciclano disse que é aquilo. Não, procurem informações com quem entende do assunto. Esse é meu recado que eu quero deixar para vocês. E se ficou alguma dúvida, eu sei que o tempo foi pouco, porque é muita coisa. Hoje, minha demanda praticamente faço previdenciário, mas 60% é só rural. Então, a gente vê muita coisa, vê muitas dúvidas, às vezes tão simples que as pessoas têm e que é de extrema importância. Então, se você tem alguma dúvida, procure um profissional de sua confiança, não se apegue a tantos dizeres que é isso, que é aquilo, porque todo dia está saindo coisa nova. Então, às vezes, fulano se aposentou com essa documentação, pode dar, talvez, e provavelmente quando você for se aposentar daqui a 1, 2, 3 anos, não vai ter mais essa documentação. Então, junto o máximo de documentos, não deixem, outra coisa que a gente falou bem aqui, não deixem para juntar as provas apenas quando completarem ou estiverem no ano de completar a idade. Não façam isso. Sempre tentem juntar antes. E documento Perfeito. antigo, não joguem documento antigo, porque isso é ouro. Eu, pelo menos, vejo assim. Quando eu vejo um documento antigo lá de 90, É isso mesmo. lá de 2000, 2005, meus olhos brilham. Porque isso o servidor vê muito. E só para É finalizar, isso. a organização da documentação. Não coloque documentação de qualquer jeito. Se atentem também à autodeclaração. Preste muita atenção, porque cada vez mais está vindo indeferimentos por besteiras. É isso? Então, fiquem atentos e cuidado aí. Gente, um prazer receber todos vocês aqui nessa live, onde a gente conversou sobre aposentadoria rural. Um prazer maior ainda é receber a doutora Isadora, que entende muito de aposentadoria rural e benefícios rurais em geral. Um beijo para todos vocês. Sejam sempre bem-vindos às nossas redes sociais. Nos sigam e compartilhem os nossos conteúdos para que outras pessoas, mais pessoas, possam ter acesso a conhecimento e a gente possa cada dia mais trazer mais dignidade ao trabalhador brasileiro, aos agricultores, além dos demais profissionais, né, que a gente fala aqui, como aposentadoria, de outros benefícios também, aposentadoria urbana, benefícios por incapacidade e tudo mais, tá bom? Um abraço para todos vocês. Eu vou encerrar antes que caia, já passou um minutinho. E a gente se vê. Isadora, mais uma vez, muito obrigado. É sempre um prazer receber você. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Até mais. Tchau, gente. Até mais.